A TV Grajaú vem até o São Pedro dos Cacetes mostrar a atenção como vive o povo de São Pedro dos Cacetes na ameaça dos índios em ocupar o grande povoado, um dos maiores povoados de Grajaú. São Pedro dos Cacetes fica a 66 quilômetros da cidade de Grajaú. Tem 5.000 habitantes e é o maior povoado de Grajaú, fundado há mais de um século. No conflito de Alto Alegre, São Pedro dos Cacetes já era ponto de hospedagem dos soldados que vieram apaziguar o conflito. E agora, em 1991, os índios voltaram a ameaçar o povoado. E já deram sinais que vão atacar. Derrubaram 17 árvores na estrada, interditando as passagens de veículos que viajam para o Sabonete, Alto Brasil, Grajaú e Barra do Corda. E na mesma noite, queimaram uma casa no mesmo povoado. No ano de 1979, foi a maior ameaça para o povo de São Pedro dos Cacetes. Os índios ameaçaram invadir o grande povoado. E naquela época, o conflito só foi apaziguado por estes documentos. Secretaria do Interior. Veja o que diz esse documento, pelo seu Ismael Marinho Falcão, chefe do setor de regularização dominal da FUNAI. Veja esse parágrafo. A referida informação, fornecida pela própria FUNAI, deixa bem claro que a área indígena que envolve o povoado de São Pedro dos Cacetes foi acrescida, quando na sua demarcação, de 23.104 hectares, a razão por que alcançou aquele povoado. E assinado pelo Fernando José Machado Castro, secretário do Interior. Veja o que diz esse documento. Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Gabinete do Presidente, ofício de número 522, Brasília, 15 de setembro de 1977. Veja só, adiantamos na oportunidade que o povoado de São Pedro, em Grajaú, citado no documento, foi excluído da área indígena e essa medida foi tomada depois do levantamento. E veja aqui assinado pelo presidente Ismate de Araújo Oliveira, presidente. No conflito que pode acontecer aqui no São Pedro dos Cacetes, os índios interditaram a estrada para que os carros não trafegassem. E também resolveram na mesma noite queimar esta casa. Eles vieram aqui e tocaram fogo na casa, que tinha tudo dentro, mas o pessoal não estava para a roça. Eles trabalham lá no interior e estavam para lá. E queimaram tudo. Você vai ver com a gente, nós vamos entrar agora na casa e você vai ver como ficou a situação da casa. Aí você está vendo como ficou a situação. A casa me parece que era de cavaco e veja só, ficou tudo destruído. Basta a gente tocar que realmente cai tudo. Capitão Nivaldo, devido à tensão que está tendo no São Pedro dos Cacetes, a ameaça constante dos índios invadir este povoado, qual é a atitude da Polícia Militar nesse sentido? Aqui no São Pedro, nós temos um efetivo mínimo de policiais militares, que realmente não corresponde à situação em que se encontra o povoado, mas nós estamos aqui justamente com essa finalidade de fazer um levantamento, um estudo de situação do problema, viu? E vamos encaminhar as autoridades competentes, que é o Comando Geral da Polícia Militar em São Luís, e participar ele, como se encontra aqui a tensão no local, né, na cidade, apesar de que, graças a Deus, não ter havido nada até agora no momento. E esperamos que logo, logo, né, por esses dias, eles devem tomar uma atitude melhor e mandar aqui um reforço, né, para prevenir caso haja alguns conflitos, que esperamos que isso não aconteça. Vereador Edmilson, você como representante do povo aqui do povoado de São Pedro dos Cacetes, quais são as providências que as autoridades estão tomando para este conflito, para essa ameaça que os índios estão ameaçando São Pedro? A primeira providência é no sentido de tranquilizar as famílias de São Pedro, principalmente porque nós estamos na época da colheita e nós precisamos estar aqui permanentemente conversando com todas as famílias, com todos os produtores, no sentido de tranquilizar, e estamos também tomando providências no sentido de reforçar o nosso contingente policial aqui dentro da área, para que as famílias de São Pedro se sintam seguras, para que não venha a acontecer nenhum problema mais grave. E isso é o que nós pretendemos. Vereador Salomão, você também como representante do povo,
qual é a maneira, o que você se sente, por que você se sente seguro em morar aqui no São Pedro dos Cacetes, vivendo ameaçado permanente pelos índios? Em primeiro lugar, eu me sinto satisfeito e encorajado pelo fato de que vivo ao lado de inúmeros trabalhadores rurais e homens que têm um passado limpo, homens que trabalham para o desenvolvimento do país, para gerar riqueza com seus produtos. Por outro lado, é um laço de amizade muito grande que nós temos, é uma só família, e com isso me sinto muito bem. E em falar a respeito do que se traz hoje, tem esse pequeno clima, né, que a gente está vendo aí sobre os índios, mas eu me sinto forte, um homem que luta, porque tem em minhas mãos, tem em nossas mãos, um documento que comprova que realmente nós não estamos dentro de área de FUNAI. Isso está bem aqui, o papel está aqui do secretário do interior, está aqui do presidente da FUNAI, entendeu? Essa papelada que comprova que realmente nós não estamos dentro de terra de índio. Para começar, nós de São Pedro existimos na área do município de Grajaú. E a terra da FUNAI é exatamente constatada no município de Barra do Corpo. Dona Antonina, tem quantos anos que você mora aqui no São Pedro? Ah, com 15 anos. A senhora não tem medo dos ataques dos índios, a ameaça deles? Só a gente não tem não, né? Porque nós estamos aqui firme. Você acha que aqui é uma área indígena ou é uma área realmente de vocês? Não, porque o documento está provando que não, né? A gente vive aqui trabalhando. Se tem esses ameaças, mas ninguém não está afim disso, porque nós estamos aqui firme, né? Trabalhando, junto com o nosso vereador Salomão, e ele dá uma força para nós, então nós estamos aqui para agir, né? E você? O vereador Edmilson, e sempre permanece com nós aqui, e aqui nós não temos aqui como área de índio, né? Você gosta de São Pedro? Gosto, graças a Deus. Lugar de muita fartura, muitos homens trabalhadores, e temos muita fartura aqui que nós temos. É muita fartura aqui, graças a Deus. Ô Flaviano, você gosta do São Pedro? Rapaz, eu gosto, Por quê? porque eu estudo, meus pais moram aqui, nasci aqui, e é assim. E você tem medo do conflito dos índios com o povo aqui do São Pedro? Eu não tenho não. Seu Maraqui, você chegou há quanto tempo aqui no povoado de São Pedro? 1935. Quando você chegou, tinha índio aqui na região? Não, senhor, no nosso conhecimento não existia. E esse povoado, você acha que é do povo do São Pedro ou é realmente do índio? Eu acho que é do povo do São Pedro, porque foram nós que habitamos o lugar e merecemos o mesmo lugar, pois ele é nosso. Nós estamos aqui na estrada que liga São Pedro dos Cacetes ao Sabonete. Aqui é onde os índios fizeram a emboscada, a primeira ameaça de atacar São Pedro dos Cacetes. E é comum aqui encontrar, depois da ameaça deles, pau como este aqui, que foi derrubado no meio da estrada, e de São Pedro ao Sabonete foi encontrado 17 árvores derribadas nessa estrada aqui. Então essa foi a primeira ameaça dos índios em atacar o São Pedro dos Cacetes. E nessa luta de São Pedro, do povo do São Pedro dos Cacetes e os índios, quem tem razão? Os índios ou o povo de São Pedro dos Cacetes? Os índios dizem que o São Pedro dos Cacetes está numa área deles, numa área indígena. E o povo tem documentos que dizem que o São Pedro dos Cacetes não está na área indígena. Então quem vai decidir isso? Só o governo federal. Só ele pode dizer se realmente o São Pedro dos Cacetes está na área indígena ou se é realmente do povo.